Nacional poder te ouvir. Ô, Américo, eu queria quase que fazer um especial Américo Martins na Rússia. Mas como eu tenho que seguir o jornal, só me fala uma coisa importantíssima. Puxa vida, ex-presidente da República, Dilma Rousseff, encontrou-se com Vladimir Putin, é isso? Porque Dilma é a presidente do Banco dos BRICS. Teve esse encontro. Teve esse encontro, o presidente Putin está recebendo, obviamente, vários chefes de delegações, como, por exemplo, a presidente Dilma, que é presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, recebeu vários outros convidados que estão chegando hoje ao país. Vocês acabaram de mostrar aí as imagens do presidente da China, Xi Jinping. E essa conversa entre a ex-presidente Dilma, presidente do novo Banco de Desenvolvimento, e o presidente Putin, eles trataram, obviamente, de financiamentos para os países dos BRICS e também as formas como o banco tem atuado. Tem um detalhe aqui muito importante e interessante, inclusive, Elisa. O novo Banco de Desenvolvimento, apesar de ser o Banco dos BRICS, não pode financiar neste momento nenhum projeto de infraestrutura para a Rússia. Por quê? Por conta justamente das sanções ocidentais contra o país. Então, a presidente Dilma apresentou vários projetos, discutiu, apresentou as contas todas, obviamente, do banco, falaram estrategicamente sobre um ponto que é muito importante para o governo russo, que é a criação de um novo sistema, um sistema paralelo para pagamentos internacionais, mas na prática o novo Banco de Desenvolvimento não pode financiar nenhuma obra aqui na Rússia. Isso desde aquelas sanções que foram aplicadas pelo Ocidente. Por quê? Porque essas sanções poderiam ser aplicadas sobre o banco também, se ele fizesse qualquer tipo de financiamento direto aos russos. Então foi uma conversa interessante no sentido do interesse do presidente Putin, mas da inabilidade do próprio banco de, neste momento, financiar esse tipo de investimentos em infraestrutura aqui na Rússia. Certamente os dois conversaram também, Elisa, sobre essa questão da forma de pagamentos. A Rússia quer criar um sistema de pagamento diferente do sistema tradicional de pagamentos ocidentais, que se chama SWIFT. Quem você faz uma transferência internacional de um país para o outro, tem que usar esse sistema que é ancorado no dólar e nos bancos americanos. A Rússia, a China, outros países aqui dos BRICS, muitos que também têm sanções, como o Irã, por exemplo, querem um sistema completamente diferente para poder ter mais independência financeira em relação ao dólar e também poder escapar desse tipo de sanções que são aplicadas com facilidade pelo Ocidente, porque o Ocidente controla, obviamente, esse sistema atual de pagamentos. O novo Banco de Desenvolvimento pode ser um dos instrumentos para ajudar nisso, embora também não vai ser o fundamental para isso. Eles vão discutir isso nessa cúpula, todos os chefes de Estado, e devem ter progressos, mas para implementar isso ainda demora um certo tempo. Elisa. Américo Martins conversando com a gente ao vivo da Rússia, e ali é ônibus que chega, ônibus que sai, é porque é fim de tarde, assim, do momento de trabalho do pessoal ali na Rússia, quase 5 da tarde agora. Américo, eu vou aproveitar que você citou aqui, claro, a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, falou, ela que é presidente do Banco dos BRICS, se encontrou com Vladimir Putin na Rússia e disse que países do sul global têm necessidades financeiras elevadas e diferentes. Por isso, essa discussão do uso de uma moeda local nas operações. Vamos ouvi-la. Eu acredito que essa reunião dos BRICS é uma reunião muito importante. Nós vivemos um momento em que os países do sul global têm necessidades financeiras bastante elevadas e sabemos também que há dificuldades para esse financiamento. Como o senhor disse, nós tivemos um investimento bastante elevado, mas não suficiente para as necessidades dos países BRICS. Por isso é tão importante o financiamento em moeda local através de plataformas específicas. O Banco dos BRICS, o NDB, tem esse compromisso para viabilizar não só o financiamento em projetos soberanos, mas também o setor privado. Neste momento, os BRICS estão numa fase de grande amadurecimento. Eu espero que possamos ter uma expansão maior dos países BRICS para os países do sul global e que possamos definir os novos rumos que devemos trilhar nos próximos anos. Portanto, esta questão fundamental dos recursos financeiros necessários para suprir nossas necessidades, ela tem um foco fundamental no momento atual, junto com a expansão dos países membros.